Os frutos da pupunha têm cerca de 1 grama em populações silvestres no Acre, mas chegam a 70 gramas em plantas domesticadas por populações indígenas. Beleza, então os índios eles possivelmente selecionaram, né, esses frutos da pupunha e aí ele aumentou em peso. No princípio, porém, a domesticação não era intencional, eles não faziam isso, eu vou trabalhar uma biotecnologia aqui, vou fazer seleção artificial. Não. Os grupos humanos, né, e os grupos indígenas apenas identificavam vegetais mais saborosos ou úteis, possivelmente mais carnosos, maiores, e sua propagação se dava pelo descarte de sementes para perto dos sítios habitados. O que é que acontecia? Tá certo? Tem que entender o que é que ele falou aí. Antes, basicamente, você tinha os frutos da pupunha, basicamente, uniformes. Alguns, como você tem a variabilidade genética, isso é importantíssimo na seleção natural, né? Como você tem uma variabilidade genética que acontece nas árvores que dão a pupunha, as árvores de pupunha, né, o fruto da pupunha, então você ora vai ter um pé que dê um fruto um pouquinho maior do que o pé vizinho. Então, quando o índio olhava para aquela planta, via que ali tinha frutos mais carnosos, ou mais gostosos, ou mais doces, ele ia coletar mais daquele fruto. E como o índio ele é coletor, ele coleta e leva para perto, vai levar para o filho, vai levar para a esposa, né? Se for ao contrário também, o índio foi caçar, a esposa foi coletar fruto, então a esposa vai levar para o filho, para dar para o marido, enfim. Então, você tinha uma coleta dos frutos mais carnosos, mais saborosos, ali na mata mais fechada, e aí o índio acabava trazendo para perto dele os frutos mais gostosos, maiores. Isso se repetindo por várias e várias gerações, o que acontecia? Os índios comiam, descartavam, ele não ia botar a semente lá de volta na mata, eles descartavam ali mesmo, perto da sua aldeia. Então, quando a semente cai no chão, germinava, dava origem a um pé de pupunha, só que aquela semente, ela foi selecionada agora. Por quê? Porque aquela semente veio de uma árvore que dá fruto maior e mais gostoso. Então ela vai dar origem a uma árvore que dá um fruto maior e mais gostoso. Então isso se repetindo por várias gerações, você chegou a essa discrepância de entrar na mata fechada e achar pupunha que tem 1 grama só. Enquanto que você, quando vai para próximo, né, dos sítios habitados, você vê uma pupunha com 70 gramas, 70 vezes maior. Ok? Então aí vem o detalhe agora. A mudança de fenótipo, ou seja, essa mudança no tamanho dos frutos, o aumento nas populações domesticadas de pupunha, deu-se porque houve o quê? Letra A, introdução de novos genes. O índio foi lá e introduziu novos genes. Ele criou novos genes, ele tem o poder disso. Não foi introduzido novos genes. Isso aí você se faz com engenharia genética, tá certo? O índio não tinha isso. Redução da pressão de mutação. O índio diminuiu a mutação. Não. Mutação, taxa de mutação, ela é constante. Tá certo? Nesse exato momento, suas células estão sofrendo mutação e ainda bem estão sendo reparadas. Se não serem reparadas, a célula vai morrer. Ótimo. Uma célula, duas morrendo, por causa disso não tem problema. E se ela não morrer, ela pode perder o controle e se tornar um câncer. Isso é horrível pra gente. Certo? A mutação, ela continua. A mutação, ela é um reloginho que não para. Por quê? Porque nós estamos num ambiente que causa mutações. Tá certo? O espaço sideral, ele emite na Terra, tá certo? Radiação, só essa radiação que chega na Terra já é um dos causadores de mutação. E aí você pode aumentar essa taxa com estresse, né, com alimentação ruim, por aí vai. C. Uma diminuição da uniformidade genética. Não, houve uma diminuição da uniformidade genética. Ele diminuiu a uniformidade genética? Não. Tá certo? O que o índio fez foi aumentar a uniformidade genética daquele fruto, que é um fruto que já é grande. Então aquele fruto próximo à habitação dele, tá certo? Era sempre os frutos maiores que ele mais gostou. Ele aumentou a uniformidade genética dos frutos. E aí quando você vai na mata, você vê uma discrepância, você só vê 2 unidades, tá certo? Se você teria uma diminuição da uniformidade genética, se o índio tivesse feito várias gradações, você tivesse fruto de 1 grama, fruto de 5, fruto de 10, fruto de 20, mas não, ele falou de uma discrepância muito grande. 1 grama lá na mata e 70 gramas
Tá certo? Então ele uniformizou muito esse fruto aqui. Esse fruto não tem um degradê mais. Ele só ou é 70 ou é 1 se você for lá na mata. D. Aumento da frequência de alelos de interesse. O que é alelo? Lembrar, é a versão do gene. Então o que foi? Na mata tinha vários genes, né? Tem um que a gente chama de pool gênico da população. Ou seja, existia várias árvores e naquelas árvores você tinha vários genes. Quando o índio começa a escolher as frutas mais carnosas e trazer essas sementes para próximo dele, ele começa a selecionar as versões dos genes que dão as frutas mais carnosas e maior. Então ele foi selecionando os alelos que eram de interesse dele. Como ele foi selecionando e sempre descartando perto dele para nascer uma planta que tinha esses alelos, ele aumentou a frequência daquele alelo de interesse dele, que é um alelo que dá um fruto maior, naquela proximidade da aldeia dele. Por isso que a letra D está certa. Ele aumentou a versão do gene. Qual versão? Faça um fruto mais gostoso, um fruto maior, um fruto de 70 gramas. Enquanto que o alelo que dizia faça um fruto de 1 grama ficou lá no meio da mata. Ele aumentou a frequência do alelo que estava lá perdido na mata e ele começou a espalhar esse alelo próximo ali às habitações dele, e aí esse alelo aumentou de frequência. Expressão de genes, né? Ele foi responsável pela expressão de genes de resistência a patógenos. Não vai ter. Ele aumentaria essa expressão se ele jogasse patógenos, tá certo? Nas plantas. Se ele começasse a jogar vírus de planta, bactérias ou fungos que infectassem aquelas plantas, ele não fez isso. Em momento algum se falou disso. Tá certo? Não teve expressão de gene de resistência a patógeno. Beleza? Então, letra D. É isso que acontece na seleção. Nesse caso, eles fizeram uma seleção artificial. Você aumenta a frequência, ou seja, você aumenta a quantidade proporcional de alelos naquela população que é do seu interesse. Ok? E é isso.